Muito bom dia! Depois de umas merecidas férias, o nosso Campo Vivo está de volta. E com muita informação sobre tudo o que acontece no universo agro. Olha só o que temos no primeiro Campo Vivo inédito de 2026. E você já comeu o figo da Índia, que não é da Índia? Nós vamos te explicar essa história. Com o plantio da soja finalizado, o produtor precisa agora monitorar as lavouras para o controle de pragas e doenças. Como o financiamento federal para a renovação da frota de caminhões no Brasil pode reduzir custos no setor de transportes? A batata é quase unanimidade no prato brasileiro. Mas você conhece a verdadeira origem desse alimento? E nós vamos ver o que os analistas de mercado falam sobre a nova taxação da China sobre a carne bovina no Brasil. E o Piauí decretou estado de emergência zoossanitária por causa de um foco de peste suína clássica. E vamos saber o que esse início de 2026 promete para as commodities em geral. Bem-vindo 2026! Bem-vindo você! Fique por aqui, porque o nosso Campo Vivo já começou. As lavouras de soja estão em período de desenvolvimento das plantas. Agora, o manejo pode fazer toda a diferença na produtividade. É preciso monitorar principalmente pragas e doenças. Vamos acompanhar. Para se ter um bom resultado na produção, além do clima, o manejo correto é essencial, visando auxiliar os agricultores na tomada de decisão do momento mais adequado para realizar a primeira aplicação de fungicida para a ferrugem asiática, que não seja antecipadamente, sem a presença da doença, ou tardiamente, de modo a comprometer a produtividade. O IDR Paraná tem desenvolvido ações de monitoramento da ferrugem asiática da soja, baseado no uso de coletores de esporos. Nesta fase da lavoura, o manejo com o coletor de esporos é importante porque ele é uma ferramenta que ajuda na tomada de decisões para a aplicação de fungicidas. Nós estamos fazendo a leitura da lâmina do coletor de esporos. Nós fazemos essa coleta e leitura semanalmente para identificar a presença de esporos da ferrugem asiática da soja, a doença mais importante do complexo soja. No momento, não foram identificados esporos nas lâminas dos coletores da região de Maringá. Porém, nós sabemos que em municípios próximos, principalmente na região oeste, já foram identificados. Então, nós recomendamos aos produtores ficarem bem informados, acessar o informativo semanal emitido pelo IDR Paraná e fazer as avaliações semanais nas suas lavouras para identificar os esporos da ferrugem. Uma outra situação é o pano de batida, que identifica quais os insetos que estão presentes na planta. A grande maioria das lavouras de soja na região de Maringá já estão na fase reprodutiva. E nessa fase, as pragas mais importantes são os percevejos. São várias espécies, especialmente o percevejo marrom. Dessa maneira, nós recomendamos que os produtores façam o manejo integrado de pragas, o MIP utilizando o pano de batida. E no momento em que encontrarem próximo a 2 insetos em média por batida de pano, que seja feita o controle dessa praga. A previsão de aumento na produtividade média nacional deste ano é de 3.627 quilos para 3.749 quilos por hectare. A produção poderá atingir mais de 179 milhões de toneladas, representando uma alta de 4,6%, acima das 171 milhões e 900 mil toneladas colhidas na safra passada. E o Departamento de Economia Rural, o DERAL, divulgou mais um levantamento com as condições das lavouras aqui do estado do Paraná. Vamos acompanhar. O imenso tapete verde se estende pelo horizonte. É a soja, riqueza em grãos, que está crescendo cheia de viço aqui na região. Depois de um início que exigiu paciência, com um friozinho fora de época, a planta tem encontrado o cenário ideal para crescer bonita e forte. A gente vem numa safra considerada boa, né? Nós tivemos um plantio dentro de uma época planejada, dentro da janela de setembro, com boas chuvas. Tivemos um início de outubro com um pouco de frio, o qual deu uma alongada nos ciclos das cultivares que a gente tem
plantado aqui dentro da fazenda, mas podemos considerar que é uma safra promissora. Nessa propriedade em que o Diógenes é gerente, a planta está na fase de enchimento de grãos. Em Santa Teresa do Oeste e em Cascavel, eles plantaram 570 hectares de soja, com uma qualidade que anima. Bem desenvolvida já, ainda enchendo o grão, mas bem carregada. Soltando o último trifólio ainda. Uma boa nodulação, né? A gente olha, enraizamento bom. Isso é uma planta desejável. Dos 540 mil hectares plantados de soja, apenas alguns enfrentaram problemas com chuva acima da média. Temos alguns municípios que tiveram áreas de replantio e foi por conta de chuva em excesso, fora do período que deveria ter chovido para a planta. Isso vai afetar um pouquinho na produtividade, mas foram áreas pequenas, pontuais, em municípios pontuais, então a produtividade final não deve ser tão afetada por conta disso, não. Em algumas semanas, todas essas lavouras verdinhas deverão estar secas, já no ponto para a colheita. Quem semeou primeiro pretende já entrar com as colheitadeiras em campo no fim de janeiro. Isso em Cascavel, porque em alguns municípios com ciclos mais precoces a colheita já começou, mas ainda tímida, representando apenas 1% do esperado. O milho também está em campo, mas numa proporção bem menor. Foram cultivados 8.700 hectares, com expectativa de 99 mil toneladas colhidas. A previsão da soja é de 2.200.000 toneladas. A gente vai ter um bom ponto de colheita no final de janeiro e início de fevereiro. Dá para falar que é uma safra boa, sim. Boas expectativas de colheita. A média esperada nos 33 municípios é de 68 sacas por hectare. Na área acompanhada por Diógenes, o número é mais ousado, 80 sacas por hectare. Até que o soja não está dentro do armazém, a gente sempre diz que tem risco, né? Então a gente sempre reza a Deus que possa nos dar condições de trabalho, né? É uma empresa a céu aberto, mas agora praticamente quase que finalizando o ciclo, aí com 20 dias mais ou menos, depende do ciclo de cultivar, para a gente concluir isso, né? Então, mais 1, 2 chuvas que vier, praticamente a gente consegue finalizar enchimento de grão, né? E programar já a próxima cultura que vem já de milho safrinha. Pessoal, o Campo Vivo vai para um rápido intervalo. Mas antes, eu te adianto que ainda temos no programa de hoje. Um figo exótico que nasce em uma planta cheia de espinhos, mas garante renda para quem produz. A batata está no prato do brasileiro com bastante frequência. Mas onde surgiu esse alimento tão versátil? E os caminhoneiros receberam notícia de que terão recursos para trocar o veículo com financiamento do governo federal. Ainda, analistas avaliam a nova taxação da China sobre a carne bovina exportada ao país asiático. E temos também uma análise sobre tudo que influencia o mercado mundial de commodities. Informação e atualidade, você sabe, gente, é por aqui mesmo. Então, não vá perder. A gente volta logo, logo. Pronto, gente! O nosso Campo Vivo voltou. Informação de qualidade, você sabe, é aqui mesmo, hein? Então, vamos de notícia. E como nós vimos, a China anunciou que vai taxar em 55% o excedente de carne que o Brasil exporta para lá. A medida deve entrar em vigor no meio do ano, mas já deixou o mercado bem nervoso. Vamos acompanhar. O anúncio foi feito pelo Ministério do Comércio da China no último dia de 2025. O limite de exportação do Brasil para o país asiático é agora de 1.106.000 toneladas. Em 2024, já passou disso. O Brasil exportou 1.200.000 toneladas. Em 2025, o ano nem tinha terminado e o volume já era de quase 1,5 milhão. A China justifica a medida como forma de proteger a indústria de carne do país. A regra vale também para a Argentina, Uruguai, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália. Uma medida, no nosso ponto de vista, bem prejudicial para o setor pensando em exportação. O Brasil, no ano passado, teve a China como mais de 50% de participação da exportação de carne bovina. Então é o nosso principal mercado e acaba sendo um ponto que redefine o comércio internacional.
A China já cobra a taxa de 12% sobre as exportações de carne do Brasil. Agora foi criado, então, uma cota e tudo que passar será taxado em 55%, além das tarifas já aplicadas. O limite de volume vai aumentando até 2028, quando chega a 1.150.000 toneladas. Mas considerando este último ano, se essa regra já fosse aplicada, quase 1/3 da carne exportada teria a tarifa maior. É claro que isso impacta o mercado, mas o Brasil ainda vai ter tempo para se ajustar, dizem os especialistas. Uma opção é procurar novos destinos. O Brasil precisa se colocar dentro do mercado global, buscando alternativas, tentando abrir cada vez mais Coreia do Sul, Turquia, explorar o mercado vietnamita. Isso vai ser muito importante aqui para o Brasil para reduzir essa dependência que nós tivemos em 2025 em relação à China, e agora vamos ser obrigados a encontrar alternativas dentro desse contexto global, dentro desse cenário global, para atender nossas necessidades de exportação. No mercado físico, segundo os analistas, não deve ter impacto nos preços a curto prazo, apesar de que a arroba do boi pode até cair já neste início de mês, e é preciso considerar também a menor expectativa de abates neste ano. A gente está falando de um janeiro, que é um mês onde o pecuarista tem pastagem, consegue segurar um pouco mais a oferta. Para o consumidor, nada muda, pelo menos por hora. Não formaria a expectativa de que, não, olha, o churrasco para o carnaval vai ficar mais barato. Eu acho que a chance de se frustrar é maior do que ver essa expectativa realizada. Buscar novos mercados tem sido, sem dúvida nenhuma, a melhor alternativa. É para todo mundo sair da zona de conforto, não é mesmo? E com essa verdadeira revolução que está acontecendo no mundo, fica ainda mais necessário acompanhar a movimentação das commodities. Então, vamos para o nosso primeiro Em Dia com o Mercado de 2026. Ismael, é com você. Olá, aqui Ismael Menezes da MD Commodities. Seja bem-vindo a mais um Em Dia com o Mercado. No dia 2 de novembro de 2025, aqui mesmo, no Em Dia com o Mercado, eu havia alertado uma oportunidade que estava acontecendo no mercado de soja que você não poderia deixar de aproveitar. O que aconteceu naquele momento, Ismael? Vamos recapitular então. Nós estávamos numa euforia do mercado com um acordo comercial que havia sido firmado entre China e Estados Unidos, onde a China havia prometido compras de soja americana. E naquele momento, nós tivemos uma tremenda de uma euforia do mercado e nesse movimento nós tivemos uma alta dos preços de soja. Porém, o acordo dizia o seguinte, que a China se comprometia a comprar 12 milhões de toneladas de soja da safra 25-26. Mas naquele momento a gente alertava o seguinte, que aquele volume era muito abaixo dos anos anteriores e que nós não teríamos um choque de demanda por soja americana. Pois bem, nós anunciávamos que era uma tremenda de uma oportunidade para surfar as ondas da percepção, mas com olhos na realidade, porque o mercado ele opera na percepção. Alertávamos que o mercado estava muito parecido com novembro de 2023. Mas o que aconteceu? Os fundos de gestão ativa entraram comprando fortemente a percepção deste acordo comercial entre China e Estados Unidos e nessas compras trouxe uma elevação das cotações de soja na Bolsa de Chicago, que era uma tremenda de uma oportunidade. Porém, observe o seguinte, naquele momento, no dia 2, a gente alertava o seguinte, que as vendas americanas estavam de 10 a 12 milhões de toneladas abaixo das previsões que estavam acontecendo. Nós tínhamos esse cenário, estávamos vivenciando uma paralisação do governo americano e agora, com os números atualizados, nós temos 13 milhões de toneladas de vendas de soja nos Estados Unidos abaixo do ano anterior. E levando isso em consideração, os fundos de gestão ativa entraram vendendo as posições compradas e com isso nós tivemos uma grande queda sobre as cotações de soja na Bolsa de Chicago que não sustentou aquele movimento de alta. Porém, observe o seguinte, os embarques de soja americanos estão realmente fracos. Acumulado 16,4 milhões de toneladas até o momento, 13 milhões e meio abaixo do ano anterior. E por que isso é importante, Ismael? Por causa do seguinte, agora em janeiro nós temos o relatório mensal do USDA, no dia 12 de janeiro. E este relatório pode trazer um ajuste sobre as exportações de soja americana. No último relatório, em dezembro, foi anunciado exportações americanas da ordem de 44 milhões e meio de toneladas. Estoques finais projetados próximos de 8 milhões de toneladas. E observe que se nós tivermos um ajuste agora em janeiro, projetando aqui, simulando 42,2 milhões de toneladas, nós teríamos estoques
maiores do que 10 milhões de toneladas. Nós acreditamos que as exportações americanas vão aí oscilar entre 38 a 39 milhões de toneladas de soja nesse ano comercial, o que elevaria os estoques acima de 13,4 milhões de toneladas. E isso traria uma forte queda sobre as cotações da Bolsa de Chicago. Por isso, muita atenção às oportunidades para você surfar as ondas da percepção, mas com olhos na realidade. Por isso, a dica aqui é o seguinte: aproveite as oportunidades no mercado de soja, você que está percentualmente pouco comercializado, porque a safra sul-americana é muito grande e se nós tivermos esse ajuste sobre as exportações e estoques nos Estados Unidos, isso pode trazer uma baixa sobre o mercado de soja. Outra dica valiosa, me siga no Instagram, ismaelmenezes.mdc. E lembre-se que nós temos encontro marcado aqui sempre para você ficar em dia com o mercado. E aquele conselho que você já sabe, sempre buscar informação para tomar a melhor decisão, não é mesmo? Ismael, seja muito bem-vindo ao nosso Campo Vivo de 2026. Ela é uma planta espinhenta, mas dá um fruto, gente, saboroso. O figo da Índia está em colheita no interior de São Paulo. Mas será que ele é mesmo da Índia? Vamos até lá. Os cactos são grandes, bonitos, mas quem chega perto precisa tomar cuidado. Estão cheios de espinhos. Esta propriedade em vinhedo no interior de São Paulo tem 4.000 pés de figo da Índia. Alguns, segundo o produtor, têm cerca de 30 anos. O manejo eu em particular, pelo menos umas 3 ou 4 vezes no ano eu faço adubação. Uma grande vantagem dele é que sendo um cacto não precisa de água, então problema de irrigação eu não tenho. Mas também ele requer alguns tratos em relação a insetos e também a fungos, né? A colheita do figo da Índia é mais trabalhosa, segundo o produtor. Toda vez que o Gilson vai colher a fruta, ele coloca esse jeans mais grosso, luvas e óculos para se proteger dos espinhos. Gilson, já foi muito picado por esses espinhos? Várias vezes. Tem que tomar muito cuidado. Se não tiver bem preparado para colher, é muita coceira que a pessoa vai ter depois. O clima atrasou a produção este ano. Os pés já deveriam ter mais frutos maduros, mas o frio atrapalhou o desenvolvimento da fruta, que só deve estar pronta para a colheita em janeiro. Eu estou colhendo bastante, principalmente para a época de Natal e Ano Novo, mas esse ano está bem devagar. A diferença entre o preço na época de Natal e Ano Novo e lá para fevereiro, março e abril, a diferença de preço é em torno de uns 40%. A polpa do figo da Índia é colorida. Eu provei a amarela e a vermelha. Parece um pouco de melancia. Tem uns carocinhos, mas é gostoso. Está aprovado. Não, a origem que a gente acredita, que a gente já pesquisou, né, do figo da Índia é o quê? Que ela realmente é originária lá do México, né, da América Central, e tem uma história que a gente não sabe que é verdadeira, mas é isso que a literatura conta, né? Que quando os espanhóis chegaram lá no México, né, eles viram esse figo e como eles acharam que estavam chegando na Índia, eles deram o nome de figo da Índia. Por quê? Porque o formato deles é parecido com o figo que tem na Europa. Gilson vende a fruta para a CEAGESP e mercados na capital paulista. Segundo ele, com boa saída. Apesar de reclamar dos espinhos, ele não pensa em desistir da produção. Eu gosto muito dele. Acho que ele é uma fruta bem exótica, né? Não existem muitos plantadores de figo da Índia e eu gosto dele. Gente, com certeza esse figo da Índia é realmente muito exótico. Eu confesso que eu não conheço, mas eu vou experimentar. Valeu a dica da matéria, viu? E o Piauí decretou o estado de emergência zoossanitária por causa de um foco de peste suína clássica. Vamos aos detalhes da matéria. O caso foi confirmado no município de Porto, no norte do estado. Com o decreto, ficam mais rígidas as regras para transporte e comercialização de suínos, produtos e subprodutos. A estratégia é criar um cordão sanitário para impedir que a doença se espalhe pelo Piauí ou outros estados. A Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária e a ADAP vão intensificar a vigilância, fazer o saneamento dos
focos e comprar insumos em caráter emergencial. O governo orienta, inclusive, os criadores a comunicar qualquer anormalidade, com ressarcimento em caso de abate sanitário. E lembra que a omissão é crime. Além disso, a peste suína clássica, ela afeta apenas porcos e javalis, ou seja, não oferece risco ao consumo humano. Entre os principais sintomas desta doença estão febre alta e amontoamento dos animais, ou seja, os porcos e os javalis ficam mais juntos com frio, manchas avermelhadas na pele, que são nada mais nada menos que hemorragias, paralisia e também convulsões, além de alta mortalidade, sobretudo em animais jovens. É uma doença que afeta suínos domésticos, suínos silvestres e selvagens. No Brasil existem diversas zonas, diversas regiões de controle, diferentes status em relação à peste suína clássica. Nós temos regiões sem casos de peste suína clássica. Nós temos outras regiões em que acontece eventualmente a peste suína clássica, e essa região, particularmente no Piauí, é uma região onde eventualmente pode acontecer a peste suína clássica. Isso não afeta em nada o status do Brasil como exportador de carne suína. Já entraram com o protocolo padrão de vacinação contra a doença e o protocolo de orientação, identificação e exame nos animais da região circunvizinha onde foi identificado esse caso. Não é nada de alarde, mas vale a pena o alerta para o produtor, que deve seguir todas as medidas das secretarias de agricultura dos estados em relação à peste suína clássica, como também a diversas outras doenças. Os profissionais da Secretaria de Saúde de cada estado são as pessoas indicadas e mais aptas a darem orientação em relação ao caso. Chegou a hora de mais um intervalo aqui no Campo Vivo. Mas ainda dá tempo de antecipar o que você vai ver no próximo bloco. Olha só, o governo federal liberou 6 bilhões de reais para a renovação da frota de caminhões no Brasil. E nós vamos te mostrar que a batata inglesa tem origem em outro local, bem mais perto do Brasil. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho comigo, Luli Barbeiro. Eu te espero logo depois do intervalo, hein? E o Campo Vivo está de volta. É sempre muito bom começar 2026 trazendo tanta informação de qualidade para você. Então, vamos lá. E olha só que curioso, gente. A batata é o quarto alimento mais consumido no mundo. Só o Brasil colhe mais de 4 milhões de toneladas por ano. Mas apesar de ser chamada de batata inglesa, ela tem outra origem. Vamos acompanhar. A história da batata começa nas alturas da Cordilheira dos Andes, onde os incas cultivavam o tubérculo há 8.000 anos. De lá, elas pegaram carona com colonizadores, atravessaram o Atlântico e viraram febre na Europa. Aí foi na Inglaterra que a hortaliça ajudou a salvar vidas durante guerras e períodos de fome. Popular no velho continente, voltou às Américas trazidas pelos colonizadores espanhóis. Só que o apelido inglesa pegou porque os trabalhadores britânicos que vieram para cá só queriam saber de batata nas refeições. Toda a nossa produção de batata de consumo de mesa é produzida no Brasil. Então ela é batata brasileira. A máquina retira as batatas do solo e os empregados fazem uma primeira seleção. E chegando no galpão, é hora de um banho especial. Em seguida, passam pela secagem. Depois as batatas passam pela parte mais importante do processo, a seleção. Desfilando pelas esteiras, os funcionários escolhem as melhores e as mais saborosas. Eu, passando um tempinho aqui, aprendi um pouco, olha só. Essa aqui é uma boa candidata. Ela é média, brilhosa e lisa. Ela pode entrar para o time das especiais. Aqui, hoje, no nosso período de safra, nós estamos trabalhando a média de 12 mil saquinhos de 25 quilos por dia, né? E nós distribuímos, nossos principais mercados são Brasília, Goiânia, Anápolis e todo o Nordeste. A batata é muito versátil, não é mesmo? Acho difícil encontrar alguém que não goste de batata. Seja frita ou cozida, tá aí um consumo ótimo que ajuda a renda do produtor, viu? E no final de dezembro, veio a notícia do projeto para a renovação de frotas de caminhões no país. A medida promete agilizar o modal rodoviário e, em médio a longo prazos, reduzir o custo com frete. Vamos acompanhar.
Cerca de 2.300.000 caminhões rodam pelas estradas do Brasil todos os dias. Em 2024, essa frota cresceu quase 3% em relação ao ano anterior. O problema é que muitos deles já estão velhinhos. 2006 ele vai fazer 20 anos, né? 16 anos. Há 7 anos, o Marco trabalha com frete. Para começar essa nova profissão, comprou um caminhão de quase 2 décadas de idade. Não é fácil, hein? O caminhão mais antigo acaba tendo um custo maior para quem é autônomo, porque, querendo ou não, manutenção, quebra na estrada, quebra na rua, gera transtornos para a população, pode causar um acidente. Hoje, 1/3 dos caminhões brasileiros tem mais de 16 anos. 10 anos atrás era bem menos. Além de trazer problemas para o bolso do proprietário, essa frota envelhecida também emite mais poluentes, aumenta a probabilidade de acidentes e se mantém menos eficiente. Para tentar minimizar esse cenário, o governo liberou 6 bilhões de reais para financiamentos de caminhões novos e seminovos. O crédito será liberado para autônomos e também empresas. O interessado poderá financiar até 80% do valor. Carência de 6 meses para começar a pagar, com prazo máximo de 5 anos para quitar. Os juros variam de 13% a quase 15%. A renovação da frota é fundamental para o país, né? Infelizmente, nós somos dependentes do modo rodoviário, né? Como 65%, 70% de todas as cargas no Brasil são por caminhões. A renovação proporcionará benefícios intangíveis fundamentais. Desde quando entrou na profissão há 37 anos, este é o 2º caminhão do Rosildo. Poder trocar por um novo é sonhar com uma vida melhor. Dá uma melhorada boa, pegar um caminhão melhor, né? Todo investimento no setor de transporte é muito importante, especialmente para o nosso agro, não é mesmo? E o primeiro Campo Vivo inédito de 2026 chegou ao fim. Como sempre, a gente agradece a sua companhia, a sua audiência e o respeito pelo nosso programa e por toda a nossa equipe. Os desafios do agro, você sabe, continuam. E a força e a resiliência do nosso produtor rural também permanecem muito fortes. E nós estamos aqui para compartilhar tudo o que acontece e te ajudar a tomar a decisão com base em informação de qualidade. Então, fique ligado! Todo domingo, o Campo Vivo te traz as principais notícias do campo, sempre a partir das 7h30 da manhã. E eu, Luli Barbeiro, espero por você. Um feliz 2026 a todos. Até lá. Tchau!